mesmo, né? Um tema que é fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação. Será que é verdade isso tudo? Vamos esperar um pouco que aí a gente vai entender, tá bom? Bom trabalho a todos nós. Fabinho. Ótimo, boa noite. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Meus amigos, agradecei a Deus por haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que possuem hajam de ser salvos, é que ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Paulo, o apóstolo, Paris, 1860. Mensagem do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade sempre será a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Então, fechando nossos olhos e já sintonizados com essa ambientalização que os nossos amigos espirituais fizeram aqui na Casa de Paz e Amor, agradecidos que estamos a Jesus, que possamos abrir os nossos corações para a palestra do Tadeu, que se preparou essa noite, que vai nos passar a respeito da caridade, que possamos então essa semana que se inicia desde ontem, que as oportunidades que acontecerão e que vamos pedir que aconteçam para que possamos colocar em prática, sejam vitoriosas e que possamos estar ligados com o coração aberto para que essas oportunidades não passem em vão, preparados sempre pelo nosso anjo da guarda e os nossos mentores que sempre estão conosco. Assim seja. Pelo menos eu tenho uma vantagem aqui, a luz azul ninguém vai acender, né? Bom, vamos lá. Quando a gente trouxe essa ideia, né, de falar hoje do capítulo 15, de fora da caridade não há salvação, nós temos no item 6 e no item 7, dois itens que são bastante interessantes. O item 6, no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, fora da igreja não há salvação, e o item 7 é fora da verdade não é salvação. E aí a gente pensa, será que realmente o que está no Evangelho é isso mesmo ou não? E é isso que a gente vai estudar hoje sobre esses dois assuntos, esses dois itens, né? O que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz sobre essas duas dogmas das religiões, não é? Bom, antes de tudo, o que é salvação, não é? Bom, salvação
é algo, tirando do dicionário, é algo ou alguém que salva, que livra do perigo de uma situação desagradável. E quando a gente pega no item da religiosidade, o que é salvação? É a libertação espiritual e eterna pela fé em Cristo, é a felicidade, contentamento infinito e eterno obtido após a morte. Então a ideia da salvação, ela nasce do conceito religioso de que as almas podem se salvar ou não depois da morte. Será? Habitualmente nós estamos acostumados a uma salvação, que isso vem lá do passado. Que qual é a nossa salvação? Você morre, se você foi bonzinho, você vai para o céu, se você foi ruim, você vai para o inferno. E isso vem desde a minha infância. Minha mãe falava, olha, o que você fizer, Deus castiga. Isso vem daquela nossa ideia, daquele Deus punitivo. Então, se eu for mal, eu vou para o inferno. Por isso eu tenho que ser bonzinho. Mas às vezes não é muito fácil. Mas será que é isso mesmo? E o que é o céu? O céu, na verdade, é aquele lugar teológico para onde vão as almas que se salvam. Aqueles que foram os bons na terra. Legal. E o inferno é justamente o oposto. É aquele lugar para onde aqueles que não se salvaram, eles vão porque não fizeram merecer esse lugar, devido às suas atitudes infelizes durante a sua existência. E a nossa concepção de céu e inferno, quer dizer, eu vou para o céu eternamente, mas eu vou para o inferno eternamente. Será que se eu fui, pisei na bola tanto assim, eu vou viver no inferno eternamente? Não é? Mas então, da onde é que veio essa ideia da salvação da alma? Então vamos entender um pouco as religiões. Se a gente pegar o cristianismo, não a religião católica, mas se a gente pegar o cristianismo diz assim, que após a queda do gênero humano através da desobediência, que foi através de Adão e Eva. Eles desobedeceram a Deus, comeram do fruto proibido, e o próprio Deus é então que vai buscar salvar os homens. Deus, segundo o cristianismo, ele ama os homens desde a sua eternidade, mesmo sabendo que nós iríamos desobedecê-los. Como Deus é soberanamente justo, bom, inteligente e etc., ele já sabia que a gente iria desobedecê-lo. Então ele já tinha o remédio para a humanidade. Então Deus entregaria o seu Filho Jesus, que daria a vida como resgate de muitos, para o perdão dos pecados e para a santificação do gênero humano. Então a salvação da humanidade vem através de Jesus Cristo. Portanto, basta que acreditarmos em Jesus que seremos salvos. É isso que diz o cristianismo. Será? Mas aí tem o catolicismo. Segundo a Igreja Católica, a salvação que é oferecida por Deus realiza-se após a morte no céu. Legal. E essa salvação que conduzirá o homem à santidade e à suprema felicidade e à vida eterna deve ser obtida através de Jesus Cristo. Legal. E do pertencimento à igreja fundada e encabeçada por ele, assim é dada a salvação. Ué, então para a igreja católica, você precisa pertencer à igreja do Cristo para ser salvo. E aí? Mas o protestantismo, conforme a Bíblia, para os protestantes, a salvação também vem através do Cristo. E eles dizem que tendo Jesus sofrido na cruz do Calvário, lá no Monte Gólgota, o castigo do pecado, agora pode dar a salvação ao pecador. É mais ou menos uma permuta para os protestantes.
Jesus carrega sobre si o pecado do ser humano e ele pode obter o perdão que o Cristo dá ao se tornar o único e pessoal Salvador daquele pecador que for confesso e acreditar. Então, Jesus, segundo o protestantismo, ele ficou com todo o pecado do mundo através da sua morte no Calvário, e nós poderemos ser salvos uma vez que possamos acreditar no Cristo e confessar os nossos pecados. Bom, e o islamismo, o que eles falam? No Corão, eles ensinam o seguinte: ensina a necessidade de fé e boas obras para a salvação. Pô, aí está fácil, eu vou ser muçulmano agora. Mas a doutrina muçulmana da salvação, ela diz que os incrédulos e os pecadores estão condenados. Ou seja, se eu não crer no islamismo, eu estou condenado. E se eu for pecador, eu estou condenado. Mas o arrependimento genuíno, segundo o Corão, dá como resultado o perdão de Alá e a entrada ao paraíso assim que você morrer. Ou seja, os pecadores e os não crentes, se arrependerem, eles entrarão no paraíso. Então basta você acreditar no Corão, se arrepender, ser bonzinho e vai para o paraíso. E o hinduísmo? O hinduísmo diz assim: a salvação para o hindu é a libertação da alma do ciclo da morte e da reencarnação. Ou seja, para eles, para a gente ir para o paraíso, segundo o hinduísmo, você vai se libertar desse ciclo, morte e reencarnação, morte e reencarnação. Se você se libertar disso, você vai para o paraíso. Mas segundo eles, para alcançar essa libertação da morte e da reencarnação, você tem que atingir um nível espiritual muitíssimo elevado. Ou seja, a meta final do hinduísmo é tornarmos-nos espíritos extremamente superiores para alcançarmos a salvação, que é num outro nível espiritual. Então a salvação estará a partir do momento que nós alcançarmos esse nível espiritual. Bom, eu trouxe toda essa ideia a respeito de salvação para justamente, vamos falar da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela diz que, na verdade, não existem esses lugares teológicos definidos. Não existe céu, não existe inferno, não existe purgatório. Enfim. E que todos esses lugares são alegorias para os estados emocionais e da evolução espiritual de cada um, que é transitória conforme o nosso progresso. Ou seja, conforme o nosso espírito imortal está progredindo. Nessa continuidade evolutiva, pela imortalidade da alma, que nós acreditamos, todos alcançarão a plenitude. Porque Jesus já nos disse: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Se Jesus disse isso, é porque a gente tem que seguir. Obviamente, não seremos perfeitos como Deus, porque Deus é infinitamente perfeito, mas nós podemos buscar a perfeição relativa, imitando os ensinamentos de Deus, da sua bondade infinita, da sua sabedoria. E assim, nós podemos entender que a salvação que o Espiritismo se refere não é um episódio único e definitivo que nos espera após a morte, e sim uma condição moral que se estabelece desde a nossa existência e prosseguirá para além dessa existência. Então, a salvação não se refere a um lugar específico, mas um estado que nós podemos alcançar na nossa alma. Ou seja, em que situações emocionais de tormento e aflição que acompanham o nosso ser, enquanto nós não consigamos alcançar os voos mais altos nas escalas das virtudes. Como assim? Veja,
nós temos que buscar nesta encarnação, neste período que nós temos, desde o nosso nascimento até o nosso desencarne, buscar essa perfeição. Quando nós nascemos, nós carregamos os nossos vícios do passado e também as virtudes do passado. E o que nós temos que fazer? Eliminar a maioria dos vícios, diminuir esses vícios, aumentar as nossas virtudes, para no dia do desencarne, nós levarmos aquilo de melhor nós somos. Porque ninguém leva nada da morte. Alguém já viu caixão com gaveta? Na gaveta eu posso colocar a escritura da casa, a chave do carro, o dinheiro do banco, eu posso levar um monte de cheque, ninguém vai descontar. Na gaveta pode colocar tudo isso, joia. Mas é isso que vale? Quando do nosso desencarne nós vamos levar aquilo que nós pudermos progredir durante esta encarnação. Isso é que nós vamos levar. Esse é o caminho da salvação. Então, a salvação, na verdade, é uma ação pessoal de um julgamento, e não um julgamento exterior. Ou seja, a salvação está dentro de cada um de nós. É o próprio indivíduo que salva a si próprio. E não se dá na esfera de um tribunal. Nós não seremos julgados por ninguém. Porque onde é que está o nosso maior juiz? O nosso maior juiz está dentro da nossa consciência. Porque quando nós fazemos uma coisa errada, a gente sabe que está fazendo errado. Está dentro da nossa consciência todas as leis morais e as leis divinas que Deus nos deu. Então, dentro da nossa consciência está aquilo, está o caminho para a nossa salvação. Então, um dos caminhos que a doutrina nos dá é o caminho da caridade, como foi lido aqui. A caridade é um caminho para a salvação. Bom, até agora eu não cheguei ao meu propósito. Então, quando o Evangelho no item 6 fala, fora da igreja não há salvação. Como é que nós vamos entender isso? Se essa máxima, fora da igreja não há salvação, se fosse realmente esse dogma, cada religião ia puxar a sardinha para sua brasa. Então haveria muito mais orgulho e haveria muito mais briga entre as religiões daquilo que já tem. Se a salvação fosse através de uma determinada religião, então Deus seria injusto. Porque aqueles que levam os ensinamentos de Deus para a humanidade, eles não são da mesma religião. Nós temos Madre Teresa, nós temos Chico, que são religiões diferentes, nós tivemos Buda, nós tivemos Gandhi, cada um com uma religião diferente. Então, se fora da igreja não há salvação, então Deus era injusto, porque ele deixou que essas pessoas levassem o seu nome e o seu ensinamento, mas com religiões diferentes. Então, essa ideia de fora da igreja não há salvação, se sustenta não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, porém, numa fé especial em dogmas particulares, que é exclusivo e absoluto. Longe de unir os filhos de Deus, os separa. Ao invés de levá-los ao amor aos seus irmãos, os afasta um dos outros, por não compartilharem os seus conceitos religiosos, desprezando a grande lei da igualdade, acabam se perseguindo reciprocamente, acabam vivendo como inimigos. É um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. E foi nesse sentido de uma exclusividade de doutrina que levou a Saulo de Tarso. Aí, Maria Helena, uma pessoa que a Maria Helena adora. Saulo de Tarso, a perseguir os judeus. Mas os judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Ele era doutor da lei, ele conhecia a Torá completamente. Mas a partir do momento
em que aqueles que eram discípulos de Jesus começaram a mostrar que não existiam mais os 10 mandamentos de Moisés, mas um único, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É muito mais simples do que as outras 10 leis morais de Moisés. E a mostrar que não havia necessidade do mercantilismo em todas aquelas religiões, não havia necessidade daqueles animais serem dados a Deus em sacrifício. A partir daí, eles começaram a perseguir aqueles que cultuavam os ensinamentos de Jesus. Mas Paulo, no seu caminho de perseguição às portas da cidade de Damasco, ele caiu por terra. Quando Jesus foi a ele, disse: Paulo, por que me persegues? Ele falou Saulo, mas a partir daquele momento, ele não era mais Saulo, ele era Paulo, que foi fazer toda a doutrinação do Cristo. Ou seja, ele levava como dogma que a sua igreja era aquela que era certa, que fora da igreja dele não haveria salvação. Muito bem. Outro fato semelhante que aconteceu no século XVI, a Igreja Católica naquela época do século XVI, que era do Papa Leão X, eles tinham uma situação que a igreja vendia indulgências. Ou seja, se eu pequei no passado, eu falo com o bispo, com o papa, com o padre, ele me faz uma cartinha, o meu pecado do passado, eu pago, está resolvido. Naquela época, em 1517, o Papa Leão X, ele queria financiar a construção da Basílica de São Pedro em Roma. Então ele abriu as portas, dá indulgência para todo mundo que eu preciso de dinheiro. Ou seja, você comprava a sua indulgência, você comprava o passado da sua família, que eles falavam que estava no inferno, então você comprava, tirava eles do inferno, levava eles para o céu, através de um documento assinado. E aí quem se insurgiu? Um monge agostiniano chamado Martinho Lutero. Ele falou: tudo isso está errado. E aí o Martinho Lutero acabou criando uma outra igreja, a protestante. Então isso nos deixa claro que os dogmas criados pelos homens são falhos e não refletem as leis divinas. Quando a gente entra no item fora da verdade não há salvação, é mais ou menos semelhante ao fora da igreja não há salvação. Seria igualmente exclusivo, porque nenhuma seita existe que pretenda ter o privilégio da verdade. Então, qual homem pode se dizer que ele tem a verdade integral? Quem de nós pode dizer: eu tenho a verdade absoluta? Porque a ciência, ela muda todo dia. Como é que eu posso ter a verdade absoluta se a ciência progride todo dia? Jamais eu terei essa verdade absoluta. E essa verdade absoluta, ela é um patrimônio unicamente de espíritos de categoria extremamente elevada. E ela somente pode aspirar à verdade relativa proporcional. Nós só podemos aspirar à verdade relativa proporcional ao nosso adiantamento. E olha uma outra história interessante, no século XVII. Quando Galileu Galilei, em 1609, com as suas observações, ele colocou que, na verdade, a Terra não era o centro do universo. A Terra girava em torno do Sol. O seu antecessor, Copérnico, já havia dado essa possibilidade. E Galileu Galilei, matematicamente, mostrou que a Terra não é o centro do universo, que ela gira em torno do Sol. Só que, em 1633, ele foi levado à Santa Inquisição, que disse que ele teria que negar tudo aquilo que ele tinha dito, porque a religião tem uma verdade absoluta.
que a Terra é o centro do universo. Jamais você, como cientista, pode dizer que ela não é, que é o Sol. Ou seja, ele teve que abjurar, ele teve que negar, ele teve que dizer que estava tudo errado, apesar de estar tudo certo. Mas a sorte dele é que o Papa na época era Urbano VIII e era amigo dele. E a Inquisição o condenou. O condenou à prisão e posteriormente condenou à prisão domiciliar. Prisão domiciliar, o resto da vida dele ele não pôde sair de casa. Todos os livros dele foram confiscados, ele não pôde escrever mais nada a partir daquela época. E olha só que interessante. Mais ou menos 400 anos depois, em 31 de outubro de 1992, o Papa João Paulo II, ele reconheceu que a igreja tinha errado ao condenar Galileu Galileu. É só o que é 400 anos para você falar que está errado, né? João Paulo disse que os teólogos que condenaram Galileu não reconheceram a distinção formal entre a Bíblia e a sua interpretação. E aí eu pergunto, quem é que está com a verdade? Não é? Então esse dogma também de que fora da verdade não há salvação, onde é que está a verdade? Não é? E o Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação de todos, independente de qualquer crença, contanto que a lei de Deus seja observada, não diz fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz fora da verdade não há salvação. A doutrina espírita o que nos diz? Fora da caridade não há salvação. E aí, quem é que irá nos salvar? Somos nós mesmos que vamos nos salvar. Mas como é que eu posso me salvar? É sendo caridoso com o próximo, eliminando os nossos vícios e aumentando. Eliminando os nossos vícios e aumentando as nossas virtudes. A providência divina já traçou o nosso caminho para essa encarnação. E será através das nossas dores, das nossas provas e das nossas expiações que nós encontraremos o caminho para a nossa salvação. É fácil. Ninguém disse que seria, não é? Mas por isso nós temos que aproveitar cada minuto dessa nossa curta existência, justamente para poder fazer o bem, para poder fazer a caridade. E esse caminho, com certeza, será iluminado pelo Cristo, porque Ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai, senão por mim. Que possamos levar essa máxima do Cristo. Eu sou o caminho, verdade e a vida. É a Ele que nós temos que buscar. Boa noite. Obrigado pela paciência. Vê se essa altura dá. Boa noite. E assim, após essas lições do Evangelho, vamos nos conscientizando da necessidade da prática da caridade. E vamos então pedindo ao Mestre Jesus que nos envolva com a sua luz, com o seu amor, envolva todos os nossos centros de força, a começar pelo coronário, no alto da nossa cabeça, nos proporcionando sempre bons pensamentos, pensamentos de paz, de amor, de caridade. E essa luz, passando pela nossa testa, pelo centro de força frontal, nos proporcione uma visão ampla da vida, uma visão positiva,
E que essa luz, descendo um pouquinho mais, passando pelo nosso centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta, nos proporcione sempre palavras de amor, de paz, de fraternidade. E assim, envolvidos, e essa luz descendo um pouquinho mais, envolva o nosso cardíaco na altura do nosso coração. Que essa luz nos proporcione sentimentos e emoções voltados para o amor, para a paz, para a fraternidade. E descendo um pouquinho mais, essa luz chegando ao nosso centro de força gástrica, região onde se acumulam energias tóxicas. Que essa luz higienize todo o nosso centro de força, dando-nos coragem, ânimo para enfrentarmos todos os desafios do dia a dia. E descendo um pouquinho mais, chegando ao esplênico, na altura do baço, essa luz fortaleça o nosso centro de defesa. E um pouquinho mais abaixo, chegando ao nosso genésico, essa luz no nosso centro de força criador, para que tenhamos sempre criações voltadas para o bem. E que essa luz descendo pelas nossas pernas, passando pela planta dos pés, subindo pela parte posterior da perna, chegando ao básico, fortaleça a nossa coluna, a nossa postura, tanto física como espiritual. E subindo pela nossa coluna, vértebra a vértebra, fortalecendo a nossa musculatura, os nossos nervos, passando pelo bulbo e chegando novamente ao coronário. E assim, fortalecidos, vamos doar um pouquinho do muito que recebemos. Vamos doar a nossa casa de paz e amor a todos os trabalhos, a todos os cursos, a todos os dirigentes, coordenadores, a todos os trabalhadores, frequentadores, assistidos. Vibremos também pela Caspage, a nossa casa co-irmã, a todos os trabalhos ali realizados. Vibremos também para a Crepade, a nossa outra casa em Ferraz e Vasconcelos. A todos que lá trabalham, a todos internos, muita luz, muita paz, muito amor. Para que esses irmãos encontrem o que eles estão buscando, tentando superar a si mesmo e consigam retornar aos seus lares melhores do que quando saíram. E vamos pedindo ao nosso Mestre, amigo Jesus, que envolva com sua luz a todos os nossos irmãos que se encontram doentes, aonde quer que eles estejam, nos seus lares, nos hospitais, nos quartos, nas enfermarias, nas salas de cirurgias, nos prontos-socorros. Que Jesus os envolva com muito amor, envolva também a toda a equipe médica. Vibremos intensamente a todos os idosos, nos asilos,
nas casas de repouso, muita luz, muita paz, muito amor. Vibremos as nossas crianças nas creches, nos orfanatos, aos adolescentes, nas casas transitórias. Vibremos aos nossos irmãos moradores de rua, sem teto, sem abrigo, sem um emprego. Que eles tenham força, coragem, ânimo e esperança para enfrentar a sua jornada. Vibremos intensamente a todos os nossos irmãos recém-desencarnados, que eles sejam amparados pela espiritualidade. Vibremos também a todos aqueles irmãos que, não resistindo às dificuldades do dia a dia, entregaram-se ao suicídio. Que Maria de Nazaré e suas equipes os envolvam, os socorram, os orientem. E assim, vamos então vibrando também pelos nossos lares, entrando em nossos lares, abrindo portas e janelas, pedindo ao Mestre Jesus que envolva o nosso lar com muita paz, com muita luz, com muito amor, higienizando todos os cômodos, tetos, paredes, pisos, dos quartos, sala, cozinha, banheiro, e que haja sempre, reine no nosso lar, compreensão, tranquilidade, amor, compaixão a todos que conosco ali convivem. E que essas energias benéficas se estendam também aos nossos vizinhos nos apartamentos, nas casas térreas, nas casas da nossa rua, do nosso quarteirão, do nosso bairro, da nossa cidade. Que essa luz envolva o nosso estado, o nosso país. E assim, vamos pedindo ao Mestre amigo Jesus, a Ismael, que ampare a nossa pátria do Evangelho, o nosso povo brasileiro, principalmente aquelas regiões menos favorecidas. Envolva também os nossos governantes, os nossos políticos, para que eles tomem decisões justas e equilibradas, que beneficiem a nossa população. Vibremos intensamente pelo nosso país, pelo nosso planeta, para todos os países, para todos os povos, irradiando paz, harmonia, fé e esperança, principalmente para aqueles povos que se encontram em guerras e em conflito. Que Jesus, que a espiritualidade amiga, envolva a esses líderes, a esses governantes, para que eles encontrem uma saída pacífica para essas guerras, para esses conflitos, para que a paz possa reinar entre essas populações. E vamos então acompanhando os nossos amigos espirituais, pretos velhos, caboclos, índios, que recolhem da natureza, das plantas, das árvores,
das flores, das folhas, energias que nos laboratórios da espiritualidade, essas energias são transformadas em remédios que são colocados em nossas águas, nas nossas garrafas. Se não o trouxermos, nos filtros das nossas casas. Remédios que necessitamos. E ao tomarmos esta água, elevemos o nosso pensamento alto em agradecimento. E assim, agradecidos por tudo que recebemos, por todo o aprendizado da noite, por todas as benécias recebidas, vamos agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais aqui presentes, aos nossos mentores, que eles nos envolvam e nos acompanhem ao retorno aos nossos lares. E que tenhamos uma noite de paz e de serenidade. E que na próxima semana possamos estar aqui novamente. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, obrigado pela presença e até a semana que vem. Amor em Jesus.